Meus amores, tudo bom? Eu sou Sheila Araújo e estou com vocês para a nossa conversa semanal. Antes de começar o assunto do vídeo, já peço a vocês que dê like, por favor, e quem não está inscrito que se inscreva no canal, assim vocês me ajudam. Hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que nos suga a energia. Aquelas pessoas que quando a gente volta do encontro com elas, a gente se sente assim como meio abatido, meio triste, como introspectivo. As pessoas, elas estão em todos os lugares, pode estar dentro da nossa casa. São pessoas negativas que em um simples encontro, elas não conseguem tirar uma palavra boa, estão sempre falando de problemas, de dificuldade. Eu lembro de uma pessoa que eu tinha contato frequente, a gente se encontrava muito na rua, e ela tinha um problema com a família do marido atual sobre a venda de uma casa. E por anos ela encontrava comigo e a única coisa que ela conseguia conversar comigo era sempre sobre o mesmo assunto. Falar mal da família do marido, falar da venda da casa, que não tinha conseguido vender a casa. Ela só falava sobre isso, não existia outro assunto e eu nunca conseguia falar nada para interromper. Era sempre aquele mesmo tema. São pessoas também que não conseguem aceitar a sua opinião no momento de uma conversa, ela sempre tem razão. Pessoas também que quando você vai estar com ela, você já tem que estar medindo as palavras, você nunca sabe o que pode falar, porque muitas coisas a incomoda, ela se sente incomodada com seus assuntos e o que você fala. Essas pessoas normalmente te deixam incomodada. Mas também tem as pessoas que as atitudes dela são bem específicas. São pessoas que fazem brincadeiras de mau gosto, te olham de uma forma diferente, entorta a boca quando você está conversando, não tem paciência ao te escutar ou ao conversar. Algumas conversas se tornam monólogos porque só elas falam. E tem também aquelas que fazem muitas críticas, está te criticando o tempo inteiro por tudo que você faz. Sim, hoje nós já começamos a falar sobre pessoas tóxicas, mas antes a gente também já lidava com esse tipo de pessoas, não era esse nome, a gente chamava de pessoas chata mesmo, ou implicantes. Quem nunca teve um amigo implicante que estava o tempo inteiro falando de você ou te criticando por algum motivo? Acho que todos nós já tivemos, né? Só que quando isso está em uma dose elevada, uma dose excessiva, muitas vezes a gente precisa se afastar desse tipo de pessoas para nos preservar a nossa saúde mental. Essas pessoas nos fazem duvidar da gente mesmo, fazem a gente nos sentir culpados muitas vezes de coisas que a gente nem sabe o que está acontecendo. Quantas vezes não já aconteceu um problema com um familiar ou com um amigo que às vezes você para e se pergunta, mas por que ele tá assim? Por quê? O que será que eu fiz? E acaba essa situação, muitas vezes a gente se colocando no lugar de culpado mesmo, tentando imaginar, adivinhar o que é que nós fizemos de errado. E na verdade a gente não fez nada de errado, mas estamos assim por um problema do outro. Mas claro, lembrando que nós também podemos estar nessa situação de fazer o outro vítima. Porque todos nós podemos sim ser essa pessoa difícil de lidar. E isso pode acontecer por estar passando por algum desgaste pessoal, por algum problema, ou até mesmo por algo pontual, algo que eu ou você tenha em relação a outra pessoa. É importante observar se essas atitudes são atitudes frequentes e constantes, e se isso é algo constante e você percebeu que é você que está fazendo a vida do outro um inferno, é hora de parar, refletir, porque a gente não pode colocar as nossas expectativas na vida do outro, tá cobrando e criticando, e começar a mudar para facilitar a vida das outras pessoas. Porque essa perseguição é complicada, é muito chato quem vive nesse problema. E quando a gente consegue detectar que a gente está fazendo isso na vida do outro, o bom
é imediatamente tentar mudar. Mas se o tóxico é aquele que convive com você, aí o problema é mais embaixo. Porque quando a gente descobre que é a gente, é fácil a gente resolver mudar, porque só muda quem quer. Mas se é o outro, o que é que acontece? O primeiro que a gente tem que fazer é tentar conversar com essa pessoa, explicar o que incomoda, o que não está gostando. Mas tem aquela coisa, né? Ele pode te escutar e ele pode mudar. Mas também ele pode resolver que ele quer viver assim, que ele gosta de estar ali atrás de você, acabando com sua vida. Então aí só depende de você. Se a conversa não surgiu efeitos, então o problema dela já não está mais no nosso controle. As pessoas tóxicas, elas falam delas e não sobre você. Isso que a gente tem que internalizar e não se deixar fragilizar com as críticas e julgamentos dessas pessoas. Elas podem tentar fazer com que a gente seja uma pessoa ou fique uma pessoa insegura. Mas é a gente que vai aceitar isso ou não, porque nós já sabemos o que esperar delas. E essa é uma vantagem quando a gente consegue detectar esse tipo de amigo ou de familiar ou de companheiro de trabalho. Já sabemos o que eles buscam, então a gente tem isso como nosso aliado, o conhecimento. Então a gente já sabe como ela vai agir com a gente. Então o ponto é nos fortalecer para que tudo que venha de lá a gente não fique esgotado fisicamente, que a gente não se deprima, não perca a segurança e, sobretudo, paciência. Porque nem sempre a gente pode se afastar fisicamente dessas pessoas. Às vezes a gente convive na mesma casa, não tem como. Então é manter o controle. Nessas situações, não tem condição da gente ficar o tempo inteiro discutindo, tentando se explicar ou pedindo explicação, conversando 1000 vezes sobre o assunto, porque não vai resolver. O que essas pessoas querem é justamente isso, tirar a gente do sério mesmo, é fazer com que a gente chegue a um ponto de explodir, de discutir, de estar brigando. Então, se toda vez que acontecer uma situação, você se deixar cair no que eles estão querendo, você sempre vai sair perdendo. Então, eu falo um pouco por experiência própria, eu já passei por isso. É muito complicado e não adianta discutir, porque quanto mais você discute, mais a pessoa acha ótimo, porque viu você sair do sério e no final, que é você que tá super estressado, a pessoa está olhando para sua cara, dando risada ou olhando para sua cara com a maior tranquilidade e calma do mundo e dizendo que foi você que se exaltou, que você que se alterou. Isso aconteceu comigo, com a mesma pessoa, inúmeras vezes. Sempre eu perdia o controle e entregava tudo o que ela queria, que era o estresse, a briga, a discussão. E no final eu sempre saí a errada da situação. Mas depois eu aprendi. Com o tempo eu aprendi a ignorar. Vinha o problema e eu fazia de conta que nada estava acontecendo, que não era comigo. E muitas vezes escutava muitos desaforos, muitas piadinhas, muitas críticas, muitas brincadeirinhas e fazia de conta que nada estava acontecendo. Muitas vezes eu até ria junto. E a técnica foi essa, ignorar. Só que também tem um problema, você não pode ignorar e no outro dia você sair do sério e voltar a discutir. Não. Se resolveu ignorar, é ignorar. Isso vai demorar muito tempo para se resolver, vai depender da pessoa, possa ser que outras não. Porque o que ela quer é te fazer mal, te tirar do sério, fazer com que você esteja triste, deprimido, estressado. Então, se resolveu a técnica de ignorar, começa a ignorar,
se trabalhe para ter paciência e calma, porque um momento isso vai passar. Com uns pode demorar mais, com outros menos. Mas bater de frente, discutir, não resolve. E também não adianta um dia discutir e no outro dia não discutir. Um dia se calar e no outro dia responder. Porque a pessoa vai saber que hoje não deu certo, mas amanhã dará. Então o negócio é ignorar e ignorar mesmo e ser forte, porque quanto mais ignora, mais essa pessoa vai intensificar suas atitudes, porque ela vai tentar achar uma forma de te provocar. E quando ela vê que não conseguiu, ela vai tentar de outra maneira, vai tentar com outras pessoas e vai chegar um dia que ela vai cansar. Agora também a gente tem que lembrar que não é todo problema, não é toda discussão com o outro, não é toda crítica que torna a pessoa uma pessoa tóxica. Até porque as pessoas podem ser tóxicas com um, porque, como eu já tinha dito, pode ter um ponto específico com aquela pessoa e pode não ser tóxica com outro. Então, que a gente não levemos isso para um geralzão, né? Porque nem todos os problemas tornam uma pessoa tóxica. Espero que as minhas palavras tenham sido de proveito para vocês, que usem da minha experiência, do que eu passei e peguem um pouco de exemplo para aplicar numa situação dessa, caso vocês venham a passar ou estejam passando. Peço, por favor, que dá like no vídeo e se inscreva no canal. Deixo um beijo para todos e fiquem com Deus.